Olá, mulher incrível! Bem-vinda a mais um vídeo do Mulher Imperfeita, esse espaço que criamos para conversar sobre as realidades da nossa vida, sem filtros, mas com muito amor e empatia. Hoje, eu quero te trazer uma reflexão importante, principalmente se você é mãe, filha ou já passou por uma separação. Quando um casal decide seguir caminhos diferentes, o impacto nunca fica restrito só aos dois. Os filhos sentem. E muitas vezes, sentem profundamente. Mas será que a gente consegue perceber o quanto os desentendimentos entre os pais podem afetar a vida das crianças? E mais do que isso, será que conseguimos minimizar esses impactos? Vem comigo nesse vídeo porque a gente vai falar sobre isso de forma real, com empatia e sem julgamentos. O papel de pai e mãe continua. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Quando um casal se separa, o papel de pai e mãe continua existindo. Mas, infelizmente, nem sempre isso é levado em conta. Muitas vezes o ressentimento, a dor e as mágoas acabam transbordando, e os filhos acabam se tornando vítimas de um conflito que não deveria ser deles. Isso pode acontecer de diversas formas. Brigas constantes na frente dos filhos. Disputa para ver quem é o melhor pai ou a melhor mãe. Silêncio carregado de tensão. Manipulação emocional para afastar o filho ou a filha do outro genitor. Mensagens enviadas por meio dos filhos, fazendo deles intermediários do conflito. Os filhos percebem tudo, e dependendo de como esse conflito é conduzido, as marcas podem durar por toda a vida. Impactos emocionais. Agora, vamos olhar para o lado emocional. Como um ambiente de brigas entre os pais afeta a mente e o coração das crianças. 1. Ansiedade e insegurança. Quando a criança cresce vendo os pais discutirem o tempo todo, ela pode desenvolver um medo constante de abandono ou de rejeição. O lar, que deveria ser um lugar seguro, se torna um ambiente imprevisível. 2. Baixa autoestima. Muitas crianças acreditam que são culpadas pelos desentendimentos dos pais. Elas podem carregar esse peso, sentindo que não são suficientes para manter a família unida. 3. Dificuldade em se relacionar no futuro. Um filho que cresce vendo brigas pode desenvolver medo de se entregar emocionalmente, reproduzir padrões tóxicos ou ter dificuldades para confiar em outras pessoas. A infância deixa marcas que a gente leva para a vida adulta, e as feridas emocionais causadas por conflitos entre os pais podem ser profundas. Na adolescência. Uma fase de risco. E quando a criança chega à adolescência, uma fase cheia de desafios, os conflitos entre os pais podem tornar essa transição ainda mais complicada. 1. Rebeldia e comportamentos de risco. Muitos adolescentes que crescem em lares conflituosos podem buscar válvulas de escape em amizades duvidosas, uso de álcool, drogas ou até em relacionamentos abusivos, na tentativa de preencher o vazio emocional. 2. Dificuldade em expressar emoções. Alguns adolescentes se fecham completamente, guardando mágoas e evitando demonstrar sentimentos, pois cresceram em um ambiente onde o diálogo era sempre carregado de brigas. 3. Problemas na escola e na socialização. O estresse causado pelas brigas entre os pais pode prejudicar o rendimento escolar e gerar dificuldades de convivência com colegas e professores. A adolescência é um período de formação da identidade, e os conflitos parentais podem gerar inseguranças que afetam a forma como esses jovens se enxergam no mundo. Na vida adulta. As cicatrizes permanecem. Agora vamos dar um salto para o futuro. Como esses filhos crescem? Alguns desenvolvem medo do casamento, porque acreditam que toda relação está fadada ao fracasso. Outros se tornam adultos extremamente independentes, porque aprenderam desde cedo que não podiam contar com ninguém. E há aqueles que acabam repetindo o mesmo padrão que viram em casa, porque é o único modelo de relacionamento que conhecem. O mais triste? Muitas vezes, esses filhos chegam à vida adulta sem nem perceber que os conflitos dos pais moldaram quem eles são. Eles só sentem um vazio, uma dificuldade em se conectar ou um medo irracional de abandono, sem saber de onde tudo isso vem. Como minimizar os impactos? Se você está passando por uma separação ou conhece alguém que está, aqui vão algumas reflexões importantes. Nunca use os filhos como intermediários. Se tem algo para resolver com o ex-parceiro, fale diretamente com ele. Não jogue essa responsabilidade para as crianças.
2. Evite falar mal do outro pai ou mãe. A criança tem direito de construir a própria visão sobre os pais, sem interferências carregadas de dor e ressentimento. 3. Crie um ambiente de segurança. Mesmo separados, os pais podem construir uma relação respeitosa pelo bem dos filhos. Isso não significa amizade, mas sim maturidade. 4. Busque ajuda se necessário. Terapia para os filhos e para os próprios pais pode ser essencial para quebrar ciclos e evitar que as dores sejam transferidas para a próxima geração. Reflexão final. Mulher. Separações acontecem. E não existe um manual perfeito para lidar com isso. Mas se tem uma coisa que a gente pode fazer, é tentar ao máximo proteger os nossos filhos dos conflitos que não são deles. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Vamos espalhar essa reflexão e ajudar mais mulheres a construírem relações mais saudáveis. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma situação assim? Vamos conversar e nos apoiar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!